Essa é uma apresentação gravada do Seminário das Disciplinas de Citologia e Histologia do primeiro período de 2021 do curso de Fonoaudiologia da UFMG. O tema deste seminário é anemia falciforme e foi pesquisado e elaborado pelo grupo composto pelos alunos Alejandro Guilhem, Bárbara Heloísa, Yara Morim, Isabela Marques e Caroline de Moura. A anemia falciforme é uma doença originada no continente africano. É uma doença hereditária autossômica recessiva que altera o formato da hemoglobina presente nos glóbulos vermelhos. Por causa dessa alteração, a proteína transportadora de oxigênio passa a ser hemoglobina S, substituindo a hemoglobina normal, a hemoglobina A. Por isso, uma das outras maneiras de se referir à doença é por doença da hemoglobina S. Então, grandes quantidades dessa proteína deformam as células do sangue, deixando elas com o formato de uma foice, uma meia-lua. Por isso, a origem do nome falciforme. E este formato diminui sua flexibilidade, ficando mais frágeis e com mais chances de se fragmentar. Por as células falciformes serem mais rígidas, a passagem pelos capilares pode ser mais difícil, muitas vezes bloqueando o fluxo sanguíneo e reduzindo a passagem de oxigênio. E esse bloqueio pode causar dor generalizada e lesões em diferentes órgãos, como a gente vai ver mais a respeito no decorrer do seminário. A anemia falciforme é considerada a patologia genética mais prevalente no mundo, sendo cerca de 25 a 40% em países africanos. É considerada de alta frequência em toda a América. Geralmente, a anemia falciforme afeta a população negra, cerca de 0,3% da população negra possui duas cópias do gene. No Brasil, entre 0,1 a 0,3% da população negra é afetada pela doença. As causas da anemia falciforme são genéticas, ou seja, nasce com a criança e é passada de pai para filho. Isso significa que toda pessoa diagnosticada com a doença possui o gene SS, ou seja, hemoglobina SS, herdada de pai e mãe. Embora os pais possam ser aparentemente saudáveis, se o pai ou a mãe possuir o gene AS, ou seja, hemoglobina S, que indica que é portador da doença, neste caso chamado de traço falciforme, existe 25% de chance do filho ter a doença e 50% de chance de ser portador da doença. Pessoas com doença falciforme sempre apresentam algum grau de anemia, que geralmente causa fadiga, fraqueza, palidez, podem ter icterícia, amarelamento da pele e dos olhos. Algumas pessoas podem apresentar sintomas adicionais e outras podem ter sintomas mais graves, que causam invalidez e ou até a morte precoce. Com relação a quem tem o traço falciforme, ou seja, portador da doença, as hemácias da pessoa com traço não são frágeis e não se rompem facilmente. Geralmente, quem tem traço falciforme não tem crise de dor, mas em casos raros as pessoas podem morrer subitamente enquanto fazem exercícios muito exaustantes, com desidratação intensa, como durante um treino militar ou de atletismo. Pessoas com traço falciforme correm mais risco de doença renal crônica e embolia pulmonar. Em casos raros, elas podem observar sangue na urina. Pessoas com traço falciforme também correm o risco de ter uma forma extremamente rara de câncer renal. A maioria das pessoas com anemia falciforme tem aumento no tamanho do baço durante a infância, porque as células falciformes ficam aprisionadas no baço. Quando a criança, atinge a adolescência, o baço está lesionado com tanta frequência que encolhe e para de funcionar. E como o baço ajuda a combater infecções, as pessoas com anemia falciforme são mais propensas a desenvolver pneumonia pneumocócica e outras infecções. Infecções, especialmente as virais, podem reduzir a produção de glóbulos vermelhos, de maneira que a anemia se torna ainda mais grave. O tamanho do fígado pode aumentar de modo progressivo ao longo da vida, causando sensações de inchaço na região superior do abdômen. E frequentemente se formam cálculos biliares a partir do pigmento produzido pela fragmentação dos glóbulos vermelhos. O coração geralmente aumenta, o que implica em menor eficácia para bombear o sangue para o corpo, o que leva possivelmente à insuficiência cardíaca e sopros cardíacos também são comuns. Crianças que sofrem anemia falciforme costumam ter o tronco do corpo relativamente curto, com braços e pernas
dedos das mãos e dos pés compridos. As alterações dos ossos e da medula óssea podem provocar dores nos ossos, especialmente nas mãos e nos pés. Podem também ocorrer episódios de dor nas articulações acompanhadas por febre, e a articulação do quadril pode ser danificada a ponto de precisar ser substituída. A circulação ruim da pele pode causar úlceras nas pernas e principalmente nos tornozelos. Jovens do sexo masculino podem desenvolver disfunções no órgão genital. Outra complicação é o bloqueio dos vasos sanguíneos, que pode provocar acidentes vasculares cerebrais e lesionar o sistema nervoso. Nos idosos, a função pulmonar e a renal pode se deteriorar. Com relação ao diagnóstico, a anemia, a dor de estômago nos ossos e as náuseas em jovens, especialmente os negros, são possíveis sinais de crise falciforme. E os médicos, identificando esses sintomas, esses sinais, geralmente solicitam exames de sangue para que o diagnóstico seja feito. Nos exames de sangue, os glóbulos vermelhos com forma de foice e fragmentos de glóbulos vermelhos destruídos podem ser vistos em amostras de sangue examinadas ao microscópio. Geralmente, o diagnóstico da doença falciforme se dá através dos exames de sangue mais comuns, para pré-diagnóstico, como por exemplo o exame de hemograma. É comum também nos exames de pré-natal, na bateria de exames feita com a mãe, pode ser identificado o traço falciforme, e a possibilidade da criança desenvolver a doença. Também através, no pré-natal, através da aminocentese, pode ser identificado o gene no feto. Também após o nascimento das crianças, realizado o teste do pezinho, que entre outras doenças, outros diagnósticos, inclui também a pesquisa de anemia falciforme, que foi implantada desde a década de 2000. O exame de eletroforese de hemoglobina é o exame mais comum para confirmar a doença de falciforme. É nele que é onde é detectado a quantidade de hemoglobinas anormais, sendo a S, no caso, da anemia falciforme. Podem ser necessários testes adicionais, dependendo dos sintomas específicos que a pessoa sofre durante a crise. Caso a pessoa tenha dificuldade de respirar, por exemplo, ou febre, pode ser feita uma radiografia torácica. A doença de falciforme não tem cura, então os tratamentos disponíveis são para prevenir crises, aliviar os sintomas e controlar a anemia. Então, os pacientes devem ser acompanhados por toda a vida por uma equipe multiprofissional, para orientar tanto a própria pessoa doente quanto a família. Para prevenir crises, o paciente deve evitar atividades que reduzam a quantidade de oxigênio no sangue. Também, quem tem anemia falciforme está mais suscetível a infecções. Por isso, deve buscar ajuda médica aos primeiros sintomas e estar atento às vacinações, principalmente para receber vacinas contra infecções pneumocócitas, que é muito recomendado para crianças entre 2 e 5 anos que tenham a doença. Para o tratamento da doença de falciforme, são precisos medicamentos que variam entre faixa etária e complicações de cada caso. Para controlar a anemia, os pacientes podem receber folato, que é a vitamina B9, que é uma vitamina que auxilia o corpo na fabricação de novos glóbulos vermelhos. Com relação às crises falciformes, elas podem ser muito perigosas e exigir até hospitalização. Neste caso, são administrados medicamentos para o alívio das dores. Caso o paciente tenha risco de infarto do miocárdio, danos pulmonares ou acidente vascular cerebral, podem ser recomendadas transfusões de sangue. Enfim, é de extrema importância manter a rotina de exames diagnósticos para evitar as complicações crônicas e para acompanhar a taxa de hemoglobina. O tratamento curativo ele é possível apenas por transplante de medula óssea por um doador compatível. Neste caso, o doador precisa estar saudável, ter entre 18 e 65 anos, precisa pesar mais de 50 quilos e não ter doenças transmitidas pelo sangue, histórico de câncer, enfim. É preciso realizar todos os testes laboratoriais para verificar a probabilidade de compatibilidade entre doador e receptor e possibilidades de reações. O transplante de medula pode ser recomendado para pessoas acima de 16 anos e com indicações específicas. Porém, ainda assim, os receptores devem utilizar medicamentos para suprir o sistema imunológico pelo resto da vida. Agora vamos observar as lâminas histológicas. Contextualizando, o sistema circulatório abrange o sistema vascular sanguíneo e o sistema vascular linfático.
É composto por coração e vasos sanguíneos, né? O coração atua como uma bomba propulsora de sangue para os vasos sanguíneos, artérias, veias e capilares. As funções principais desse sistema é o transporte e troca de gases, de nutrientes, hormônios e o controle da temperatura corporal. Na figura 1, observamos vasos sanguíneos da microvascularização. Observamos as arteríolas e vênula envolvidos por componentes do tecido conjuntivo. As setas apontam fibroblastos. E do lado direito da figura nós observamos células musculares lisas cortadas transversalmente. Na figura 2, temos aí um corte transversal através de uma pequena artéria e sua veia muscular acompanhante. Observamos eles capilares também nas setinhas. O sistema circulatório é fechado e a circulação do sangue ocorre no seu interior. O sangue que circula na região é composto por cerca de 55% de parte líquida, né, que é o plasma sanguíneo, e o restante é ocupado por células, sendo que as principais são os eritrócitos, né, as hemácias, seguido das plaquetas e posteriormente dos leucócitos. Dando maior destaque às hemácias, os glóbulos vermelhos são considerados os componentes funcionais do sangue, que é responsável pela troca de gases ao longo de todo o corpo. As hemácias saudáveis são anucleadas, avermelhadas pelo acúmulo de hemoglobina em sua composição e principalmente têm formato discoide bicôncavo, que é extremamente importante para a passagem dos capilares, por exemplo, que são vasos com apenas uma camada de células endoteliais e com um diâmetro muito pequeno. Esse formato bicôncavo das hemácias é mantido por proteínas estruturais dos citoesqueletos, ligadas a membranas da hemácia, proteínas como anquirina e aspectina. Se tratando de eritócitos, né, hemácias saudáveis, por serem flexíveis e ter esse formato de disco bicôncavo, a troca de gases é facilitada pelo aumento da superfície de contato em relação ao volume dessa célula, e a flexibilidade que elas possuem permite a passagem por bifurcações nos capilares mais finos. Observando então a figura 3, nós temos aí a micrografia eletrônica de varredura de eritócitos humanos normais. E na figura 4, nós observamos aí hemácias saudáveis e leucócitos, né, que são os glóbulos brancos. Deformações nas estruturas responsáveis pela manutenção do formato dos eritócitos podem ocasionar alterações na morfologia das células, como ocorre na anemia falciforme. Então, a gente observa aí na figura 5 a micrografia eletrônica de varredura de um eritócito com formação de foice, que é uma das principais características da anemia falciforme. E na figura 6, nós temos aí a comparação entre uma hemácia saudável, na figura esquerda, e na figura direita, uma hemácia com morfologia alterada devido à anemia falciforme. Aqui na figura 7, nós observamos um corte histológico de hemácias falcizadas de um raro caso de infarto hemorrágico no cerebelo de uma criança de 6 meses com anemia falciforme. Então, considerando a necessidade do formato de disco bicôncavo das hemácias saudáveis para a troca de gases e transporte, tanto na pequena quanto na grande circulação, nós concluímos que a alteração morfológica causada nos glóbulos vermelhos devido à anemia falciforme resulta em grandes problemas para a manutenção das funções do corpo. Nós sabemos que hemácias rígidas, alongadas e recurvadas, como as características da doença falciforme, tendem a agregar-se e bloquear pequenos vasos, o que pode acarretar em isquemia e infarto, por exemplo. E também podem se aderir à íntima dos vasos, causando lesões na parede vascular e, eventualmente, levando à fibrose e diminuição da luz, principalmente nos capilares. Então, chegamos ao fim da nossa apresentação, nossa participação no seminário, e essas são as nossas referências.